Normalmente, quando você é adolescente, as pessoas colocam muita expectativa em você, a ponto de você mesmo acabar desenvolvendo sonhos e metas que você espera conseguir dali um tempo. E quando você é adolescente, normalmente você tem uma visão de mundo muito limitada e você pensa que as coisas são muito fáceis de conseguir. Você pensa que não vão existir contratempos, que não vão existir pedras no caminho e que quando você chegar nos seus 20, 21 anos, você já vai ter a sua casa, já vai ter o seu carro e já vai ter praticamente a vida dos sonhos. E sendo sinceros aqui, tanto eu quanto você, a gente já fez essas coisas. A gente já traçou as nossas metas, já traçou nossos objetivos e já sonhou com uma vida que hoje a gente não tem. E isso não é culpa sua. Na verdade, isso é o mais comum de se acontecer. Acontece que hoje em dia a gente tá na era da comparação. A gente entra no TikTok, a gente entra no Instagram, no YouTube e pensa que a vida de todo mundo é perfeita. A vida de todo mundo é uma maravilha e que todo mundo tá bem saudável mentalmente. Mas a realidade é que a gente tá num século de pessoas perdidas. Pessoas que olham pros lados e veem os seus conhecidos aparentemente se dando bem na vida e pensam que estão ficando pra trás. Quando você chega nos seus 20 anos, é que normalmente cai a ficha. E você percebe que aquela vida que você tinha projetado, na verdade, era uma coisa muito fora da curva. E além da insegurança de você pensar que você nunca vai atingir os seus objetivos, ainda existe a pressão invisível da sociedade de que você tem que fazer sucesso muito cedo. Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, eu já tive algumas experiências em relação a isso, de pressão social, das pessoas acharem que você tem que conseguir sucesso muito cedo, e pra falar bem a verdade, entrando um pouco até no estoicismo, eu acho que isso vem muito da nossa própria cabeça, da gente achar que os outros esperam algo da gente quando na verdade eles não esperam. E pra ser bem sincero com vocês, eu pensava que nos meus 20 anos eu ia ter a melhor vida possível que eu já tinha projetado na minha cabeça. Eu não pensava que eu ia ser milionário, não pensava que eu ia ser rico, nem pensava que eu ia ganhar absurdamente bem, mas eu pensava que eu já ia ter atingido boa parte dos meus objetivos. E aí a gente vai entrar um pouco na parte boa de toda essa discussão. Quando eu era mais novo, eu pensava que nos meus 20 anos eu ia ter um apartamento comprado, um carro comprado, já ia estar trabalhando e recebendo bem e praticamente com a minha vida financeira, espiritual e amorosa já bem resolvidas. E eu vou ser bem sincero pra vocês, até o momento de tudo isso eu só consegui o carro. Mas depois de refletir e me culpar muito por não ter me esforçado mais, eu acabei notando o que eu conquistei durante esse processo. Dos meus 16 aos meus 20 anos, eu terminei o meu ensino médio, obviamente, fiz um curso de desenvolvimento de jogos, fundei um estúdio de desenvolvimento de jogos independentes, produzi e lancei o meu primeiro jogo na Play Store com a minha equipe, fui convidado para palestrar em uma faculdade sobre a área de desenvolvimento de jogos, uma faculdade que eu nem fiz e que eu por acaso acabei sendo convidado para palestrar para todo aquele pessoal, e depois disso eu entrei em uma editora de quadrinhos e lancei o meu próprio quadrinho autoral, cara, um quadrinho que eu escrevi e que, assim, curiosamente foi o primeiro quadrinho do Brasil ilustrado completamente em pixel art, o que pra mim, na época, foi uma coisa, assim, gigantesca. Além disso, dos meus 16 aos meus 20 anos, eu também consegui fazer uma boa reserva de Bitcoin pro próximo halving, finalmente tirei a minha CNH, comprei o meu carro à vista, não é uma Porsche, mas ele tem tudo que eu esperava e queria em um carro, e apesar de eu não ter conseguido todas as coisas que eu queria nessa idade, eu consigo olhar pra trás e ver como o caminho foi difícil, quantas pedras no caminho eu tive e quantos obstáculos eu tive que ultrapassar, e que apesar de tudo isso eu ainda consegui esse tanto de conquistas. E onde eu tô querendo chegar com tudo isso não é falar o quanto que eu consegui as minhas coisas, mas é tentar trazer pra você o quanto que você já conquistou aos 20 anos. Provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo no seu PC jogando alguma coisa, ou talvez você esteja assistindo esse vídeo no ônibus indo pro trabalho. Ou você pode simplesmente estar na sua cama e assistindo o vídeo pelo celular. E onde eu quero chegar com esses 3 exemplos é que no primeiro caso você vai ter conquistado um PC, no segundo caso você vai ter conquistado um trabalho, vai ter conseguido um emprego, e no terceiro caso você vai ter pelo menos um celular e uma cama e um quarto para você dormir. Eu acho que a gente se perde muito em não valorizar o que a gente já tem e o que a gente já construiu. O lado ruim do perfeccionismo, vamos dizer assim, é que todas as vezes que eu tinha uma conquista nova,
aquilo ali já não prestava mais, já não era bom o suficiente e eu precisava de algo maior. E aquilo que eu já tinha conquistado já não prestava, porque na nossa cabeça a gente pensa que as pessoas esperam mais da gente. E não necessariamente isso é verdade, mas a gente pensa isso porque a gente vê a vida dos outros aparentemente andando e a nossa aparentemente estagnada. Eu não vivi as fases posteriores, mas me parece que os 20 anos são a fase mais confusa da vida. A fase em que a gente se questiona se as coisas vão dar certo, se as coisas realmente vão andar e se você realmente vai ser feliz e vai conseguir as coisas que você sempre quis. É a fase em que a maioria dos seus amigos já não estão no seu dia a dia porque tanto você quanto eles estão acabando de entrar na vida adulta e estão tentando conquistar as próprias coisas. E eu acho que se existe uma palavra que realmente define essa fase da vida, é insegurança. De não saber se você é bom o suficiente, de não saber o que as pessoas esperam de você, de não saber quando que você vai conquistar as suas coisas. Mas apesar de tudo isso, eu vejo que essa fase da vida é a fase do recomeço. É a fase em que depois de você refletir sobre tudo que tá acontecendo na sua vida e tudo que você deixou de conquistar, você vai parar de ir pra festas, não vai mais sair tanto e vai ficar focado nos seus objetivos. Essa é a fase da vida em que tudo muda e que depois de você considerar ter passado por tantas derrotas, finalmente tá na hora de você viver uma nova vida. Talvez não a vida que você sonhou, mas que você vai começar o processo para pelo menos chegar perto daquela vida que você almejou. Eu sei que é um tema muito extenso e ele rende muitos vídeos e rende muito tempo de vídeo, mas eu queria trazer essa reflexão rápida. Essa fase da vida, ela é difícil, sim, ela é muito complicada, mas que também ela é o ponto-chave de virada da sua vida e que a partir dessa fase tudo vai mudar para você. E quando eu entendi isso, tudo começou a melhorar para mim. Eu comecei a ter hábitos melhores, ter um dia a dia melhor, uma rotina melhor. Eu tô trabalhando mais, estudando mais, tô indo na academia, tô lendo mais a palavra de Deus, indo mais na igreja. E depois de passar por tantas coisas ruins, tantos pensamentos e aflições dessa época da vida, eu finalmente tô vendo que apesar de ser muito devagar, eu tô caminhando para ser a pessoa que eu sempre quis. Eu sei que pode demorar, que vai levar muito tempo e vai ser muito difícil, mas a gente tem tempo, né? Então é isso, pessoal. Essa é a breve reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero de verdade ter ajudado alguém que tá passando por uma fase ruim. Não pense que o que eu tô fazendo aqui é sentimentalismo puro, porque não é, tá? O que eu tô falando para vocês é razão pura, muito pelo contrário de sentimentalismo puro, é razão pura. Nada do que eu tô falando aqui é simplesmente para você se motivar, é simplesmente a verdade. E é ela que a gente tem que buscar todos os dias da nossa vida. Então é isso, pessoal. Até a próxima.